Fala galera, trazendo aqui mais uma questãozinha da Unicamp Ingressantes 2022. Vamos lá. Então beleza, se liga aí galera, mas antes, aquele esquema de sempre, né? Faça agora no começo para não esquecer. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Lembrando que a gente está fazendo aqui a correção das questões discursivas, segunda fase ali da Unicamp Ingressantes 2022. A gente vai para a questão de número 9 agora da parte de matemática. Se perdeu algum, se liga na playlist que vai estar aparecendo aí em algum dos cantos da tela, beleza? Então olha lá galera, essa questão de número 9 nos trouxe o seguinte: seja A um número real e considere o polinômio, dado aqui, que tem x a menos 1 como uma de suas raízes. E ele pediu para a gente: determine todos os valores A, tais que x de menos 1 é uma única raiz real. Se ele é a única raiz real, quer dizer que as outras raízes, já que a gente está com um polinômio de grau 3, as outras raízes vão ser complexas, né? Beleza. Então, eu vou escrever aqui o polinômio que ele deu para a gente. Então, a gente tem aqui o seguinte. A gente tem aqui esse polinômio, que ele deu ali o f de x, que é dado da seguinte forma, né? Eu tenho ele sendo x ao cubo, mais a mais 1 que multiplica x², mais a mais 2 que multiplica x, mais 2. Então tá, como ele deu uma das raízes para a gente, eu vou aplicar ali o Breuil-Ruffin, que a ideia é pegar os coeficientes. Então, o coeficiente de x ao cubo é 1, do x ao quadrado é a mais 1, do x é a mais 2, e o termo independente que é o 2. Beleza. Então, a gente tem ali a nossa raiz que é menos 1. Beleza, vamos aplicar aqui Breuil-Ruffin. A ideia é, o primeiro termo a gente repete, e a ideia é multiplicar com a nossa raiz e somar com o próximo termo. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 somado com a mais 1, né? A mais 1 menos 1, isso aqui vai embora, vai sobrar só o próprio a. Beleza. A multiplicado por menos 1 fica menos a. Então, vou ter menos a somado com a mais 2. Agora o menos a vai embora, vai sobrar 2 como resultado. 2 vezes menos 1, menos 2 mais 2, 0. E realmente, né, como a gente, só para recordar, quando a gente usa Breuil-Ruffin e a gente utilizou aqui no método uma raiz daquele polinômio, o nosso último termo aqui sempre tem que dar 0, ok? Então, beleza. Então aqui a gente tem o seguinte, né, eu posso reescrever aquele polinômio da forma fatorada. Ele vai ficar assim. O nosso f de x fica a nossa raiz ali, que é um x menos 1, multiplicando o polinômio que sobrou aqui. E o polinômio que a gente tem é sempre um grau a menos. Então, se eu tinha um polinômio de grau 3, agora é um polinômio de grau 2. Ele é x² mais ax mais 2, certo? Se a gente fizer a distributiva aqui, a gente volta no termo anterior, beleza? Então, é o seguinte, se esse é o nosso polinômio, se essa é a ideia do nosso polinômio, eu tenho uma raiz real, que é o menos 1, né? Ele já deu essa informação para a gente. O menos 1 é uma das raízes. Então, esse outro polinômio, já que ele é de grau 2, lembrando aqui, né, galera, que aqui é sempre x menos a. Então, se a nossa raiz é menos 1, vamos corrigir aqui, fica x mais 1 na forma fatorada. Se aqui a gente tem um polinômio de grau 2 e ele tem que ter raízes complexas, isso quer dizer que o nosso delta ele tem que ser menor que 0, ele tem que ser negativo, ok? Para a gente ter uma raiz complexa, o nosso delta tem que ser negativo. E aqui é fazendo o nosso delta padrão. Vamos mudar de posição aqui. Então a gente vai ter o seguinte, aquele b ao quadrado menos 4ac, né? O nosso b é o a, então eu vou ter que o nosso delta é a ao quadrado menos 4 que multiplica 1 vezes 2, ou seja, o nosso a ao quadrado menos 8, ele tem que ser menor que 0. A gente quer o delta menor que 0. Então, a ao quadrado menos 8, sendo menor do que 0, a gente tem que o a ao quadrado tem que ser menor do que 8. Né? Então, a gente vai ter que ter essa raiz de 8. E a raiz de 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Só que 4 vezes 2, na forma fatorada ali, vai ficar 2 raiz de 2. Né? Então, o nosso a ele tem que ser mais ou menos esse 2 raiz de 2.
Nota que, olhando nesse ponto, a gente tem uma parábola, né? Vamos fazer a análise ali do nosso sinal. A gente tem uma parábola, essa parábola com cavidade voltada para cima, e a gente tem as raízes ali, menos 2 raiz de 2, e aqui 2 raiz de 2 positivo. Fazendo a análise do sinal ali, nas extremidades ela é positiva, no meio negativo. Como eu quero os valores menores do que zero, então a parte que nos interessa é esse meio aqui. Então ali fica sendo o nosso resultado, né? É a parte que a gente quer como uma solução. Então ele pediu para a gente ali, determine todos os valores reais de A para aquilo ali seja uma solução única. Então como é que a gente vai colocar aquilo ali? Para ele ser uma solução única, eu posso colocar o nosso resultado ali, todos os valores de A, então eu posso colocar ele da seguinte forma, ele é entre menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2, né? O nosso A vai ter que ter aquela variação, vai ficar entre esses dois valores, certo? Então, a gente fica ali com o resultado, a gente pode escrever ele, pode deixar assim na forma geométrica, sem problema algum, ou posso escrever o meu resultado. Então, os valores de A nossa ali, a gente coloca, né? Nosso A pertence aos reais, tal que ele tem que estar entre menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Né? Estando entre esses valores aqui, o nosso A, a nossa raiz, a única raiz real vai ser aquele menos 1 que o exercício nos forneceu, porque as outras duas raízes a gente está impondo que elas vão ser complexas, ok? Então ali a gente fica com o nosso resultado. Já no item B, ele pediu o seguinte para a gente. Determine todos os valores de A, tais quais as soluções de f de x igual a zero sejam números inteiros. Então, se agora a gente quer como resultado números inteiros, a gente pode usar ali as ideias de Brillouin. Eu vou reescrever aqui o nosso polinômio. Olha lá. Ele vamos pegar ele aqui na tela superior. Ele é x ao cubo mais a mais 1 x quadrado. Vamos escrever ele aqui. Então, nossa f de x é do tipo de x ao cubo mais a mais 1 x quadrado mais a mais 2x mais 2. Então aqui a ideia, né, vamos usar aqui agora as relações de Girard. Né, porque aqui a gente pode lembrar que nas relações de Girard tem o seguinte, que ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, né? Quando ela está escrita dessa forma, a gente pode pensar no seguinte, que quando eu faço a soma das minhas raízes, x1 mais x2 mais x3, né, vamos colocá-la aqui, as raízes sendo x1 mais x2 mais x3, as raízes desse polinômio, a gente sabe que isso é menos b sobre a. E a gente sabe que quando faz a multiplicação, x1 vezes x2 vezes x3, isso é menos d sobre a. Só essas duas relações aqui, a gente já vai ter o resultado satisfatório. Como o exercício deu para a gente que menos 1 era uma das raízes, então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso encarar isso daqui sendo menos 1 mais x2 mais x3. O nosso b, né, que é quem está com x ao quadrado, é a mais 1. Então vai ficar menos aquele a mais 1. Menos o a mais 1. Que vai ficar menos a menos 1, ok? Fazendo essa troca de sinal aqui. Menos a menos 1. Como a gente tem menos 1 de ambos os lados, né, eu posso cancelar essa galera aqui. Então a gente tem que x2 mais x3 é menos a. Beleza? Para a gente ganhar um tempo aqui. E da de baixo, mesma ideia. Então, 1 que multiplica x2 vezes x3, né, que vai ser só x2 vezes x3, isso é igual a menos o d. O d é nosso termo independente, então é menos 2. Sobre a, mas como o nosso a é 1, vai ficar indiferente, certo? Então a gente tem isso daqui. Beleza. Nota que aqui a gente não tem tantas opções, pelo seguinte,
eu tenho que essa multiplicação x2 vezes x3, a multiplicação de duas raízes, ela tem que dar como resultado menos 2. 2, na verdade, né? Porque aqui a nossa raiz era menos 1. Aí o jogo do sinal vai ficar positivo, certo? Multiplicando tudo por menos 1. Então, x2 vezes x3, 2. Beleza? Lembrando que a raiz que o exercício deu era menos 1, né? Então, eu assumi o x1, por exemplo, sendo a raiz que ele deu. Mas não precisa ser exatamente essa raiz. Então, a gente teria aqui menos 1 vezes x2 vezes x3 igual a menos 2. Então, todo mundo ali ficaria positivo. x2 vezes x3 igual a 2. Beleza. Daquilo ali eu tenho que essa multiplicação, x2 vezes x3, tem que ser igual a 2. Então ali eu não tenho muitas opções. Por quê? Se uma multiplicação está dando esse número que a gente sabe que é primo, então, por exemplo, eu poderia colocar o x2 sendo 2 e o x3 sendo 1. O x2 sendo 2 e o x3 sendo 1. Poderia ser um inverso que não ia alterar em nada o nosso exercício. Tá? x2 sendo 1, x3 sendo 2, ok. Beleza? E eu posso ter o seguinte também, o x2 sendo menos 2 e o x3 sendo menos 1. São as únicas opções que nós temos ali para essa ideia. Só que, se o x2 e o x3 só podem ser essas opções, então daqui a gente tira os nossos valores de A para a nossa primeira equação, que vai ser o seguinte. Se o x2 é 2 e o x3 é 1, a gente fica com 2 mais 1 é igual a menos A. Então, daqui implica que o nosso A é menos 3. É um dos resultados. E da outra, o x2 é menos 2 e o x3 é menos 1. Então, daqui implica que o nosso A vai ser 3 positivo. Então, aqui são as duas únicas opções que a gente tem. Então, vamos concluir aqui nesse pedacinho. Então, nossa solução ali, né, que ele pediu para a gente, todos os valores reais, todos os valores de A, para que f de x igual a 0 sejam números inteiros. Então, ele quer que a gente igualasse a 0, né? Nem coloquei ali no começo. Igualando ele a 0. Mas beleza. Então, as nossas soluções ali, os únicos dois valores que atendem isso é o A sendo menos 3 ou o A sendo 3. Então, aqui, trabalhando as ideias de polinômio, né? Usando ali o básico que geralmente acontece nos exercícios. Tanto a ideia das relações de Girard, ajuda bastante nas resoluções, como o dispositivo de Brillouin, que geralmente a gente usa para diminuir os graus dos polinômios, mas também para trabalhar com a ideia das raízes quando é polinômio acima de grau 2, beleza? Vejo vocês no nosso próximo exercício, galera. Até lá!